O cheiro de carvão em brasa e bife caro geralmente acalmava David, mas não esta noite, não depois que Sarah, sua esposa, riu com os vizinhos e em seguida se virou para ele, abrindo-o com uma piada afiada e pública sobre sua ambição. O riso da multidão cessou, deixando-o exposto no silêncio, um pedaço de carne em uma bandeja. Sarah apenas sorriu, um leve e perspicaz sorriso nos lábios. O ar da noite no quintal estava pesado e calmo, carregando o cheiro de grama recém-cortada e o rico aroma defumado de um bom bife de lombo. David Jensen, um homem que encontrava satisfação na precisão, virava os bifes na churrasqueira a gás com uma espátula de cabo longo. Cada um havia sido temperado com a quantidade exata de sal e pimenta do reino moída na hora, selado ao ponto perfeito, mal passado. As brasas brilhavam firmemente sob as grelhas, um calor uniforme em que ele podia confiar. Os convidados confraternizavam no pátio, suas vozes um murmúrio baixo pontuado por risadas ocasionais. Sarah, sua esposa, era o centro de tudo. Transitando entre os grupos, seu riso alegre e contagiante atraindo as pessoas para sua órbita. Ele ouviu a voz dela se destacar das outras, um tom claro e cristalino. Sinceramente, senhoras, disse ela, abrindo o braço e abrangendo o pequeno grupo de esposas perto dos arbustos de hortênsia. Quem quer trocar de marido por uma noite? O meu não tem ambição nenhuma, mas pelo menos não dá trabalho. Seguiu-se uma onda de risos nervosos, e depois um silêncio repentino e denso. David sentiu-o no peito, um aperto frio, mesmo antes de se virar da grelha. Viu os olhares rápidos e desviados dos amigos. Os rostos deles exibiam uma mistura de pena e desconforto. Os dedos apertaram o cabo da espátula, o metal frio e sólido sob a palma da mão. Sustentou o olhar de um amigo Robert, do outro lado do quintal, que deu de ombros num gesto discreto de desculpas. David tentou esboçar um sorriso frágil e forçado. Boa piada, Sarah, disse ele com a voz firme apesar da sensação de formigamento no pescoço. Mas não é bem assunto para um jantar, né? Sarah apenas acenou com a mão, como quem dispensa o assunto, com um sorriso ainda largo, mas que não chegava aos olhos. Antes que o silêncio se prolongasse demais, Linda Schmidt, que havia se divorciado do marido no ano anterior e se mudado para a casa de 2 andares na mesma rua, deu um passo à frente. Sua voz era calma, quase pensativa. Eu o aceitaria, disse ela, olhando diretamente para David, com um sorriso pequeno e genuíno no rosto. Parece ser um homem que valoriza a paz em vez de correr atrás de algo que talvez não exista. O sorriso de Sarah vacilou, fechando-se nos cantos. Seus olhos, geralmente tão abertos e amigáveis, estreitaram-se quase imperceptivelmente enquanto olhava para Linda. Foi uma avaliação rápida e incisiva, um desafio que David já vira antes, embora raramente direcionado a alguém de fora de casa. Ele captou o lampejo, a mensagem não verbal que passou entre as duas mulheres, e um novo tipo de tensão começou a se instalar em seu estômago. Ele observou os últimos bifes crepitarem, a gordura derretendo e uma pequena coluna de fumaça subindo. Seu apetite havia desaparecido. Com movimentos lentos e deliberados, ele colocou a carne cozida em uma travessa, levou-a para dentro e a colocou na bancada da cozinha. Ouviu a risada de Sarah mais uma vez, um pouco alta demais agora, tentando reacender o clima. Ele não olhou para trás. A porta de tela se fechou com um sibilo atrás dele, interrompendo o barulho da festa. Ele a encontrou na cozinha mais tarde, depois que o último dos convidados finalmente foi embora, deixando para trás um campo de batalha de copos vazios e guardanapos amassados. Ela estava limpando a bancada de granito, seus movimentos rápidos e eficientes. Você me humilhou completamente lá fora, disse ela, sem olhar para ele, com a voz tensa de acusação. O ar estava impregnado com o cheiro de desinfetante. David encostou-se no batente da porta, observando-a. Será que eu fiz isso? Perguntou ele com a voz calma. Ou foi constrangedor quando você anunciou para uma dúzia de pessoas no nosso próprio quintal que seu marido é uma decepção sem ambição? Ela fez uma pausa, ainda com o pano na mão, e finalmente olhou para ele com os olhos penetrantes. Ah, pelo amor de Deus, David, você está exagerando. Todo mundo sabe que eu estava só brincando. Era uma piada. Relaxa. Ele se afastou da moldura, passou por ela até a pia e se serviu de um copo d'água. A torneira estava fria e cristalina. Ele observou a igrecer a água encher o copo e então tomou um gole lento. Será? Perguntou.
A voz ainda baixa, quase um sussurro no silêncio repentino da cozinha. Porque eu já não tenho tanta certeza se tenho. Ele não esperou pela resposta dela. Caminhou pelo corredor até o quarto de hóspedes, o pequeno quarto extra com a esteira ergométrica sem uso e a cama de casal impecavelmente arrumada. Fechou a porta atrás de si sem fazer barulho. Deitou-se no colchão desconhecido, encarando o teto branco, as tênues rachaduras no gesso que ele nunca havia notado antes. Sua mente não estava a mil, estava imóvel, quase congelada, repassando as pequenas ofensas, as rejeições casuais, as piadas feitas às suas custas ao longo dos anos. Cada lembrança, por menor que fosse, parecia mais uma gota enchendo um copo que agora estava quase transbordando. Quando os primeiros raios de sol começaram a tocar o céu a leste, David já estava vestido. Caminhou pela casa silenciosa, um fantasma em seu próprio lar. Arrumou uma pequena mochila com algumas mudas de roupa, sua escova de dentes e um livro. Saiu para o carro, o ar fresco e úmido, os postes de luz ainda zumbindo. O motor ligou com um ronco baixo e suave. Dirigiu para longe, as casas suburbanas ainda escuras e adormecidas. Logo após os limites da cidade, parou o carro e enviou uma mensagem rápida para Sarah. Vou pensar um pouco. Voltaremos hoje à noite. Colocou o celular no banco do passageiro e continuou dirigindo. Não houve resposta. O dia se desenrolou como um filme silencioso e esquecido. David dirigiu sem rumo a princípio, depois com um propósito. Visitou a pequena lanchonete onde ele e Sarah haviam tomado o primeiro café da manhã depois de se mudarem para Ohio. O café agora tinha um gosto amargo. A mesa era larga demais para apenas uma pessoa. Passou pelo parque onde costumavam passear com seu antigo cachorro, um Golden Retriever que já havia partido, os balanços ainda rangendo suavemente na brisa. Ficou parado por um longo tempo perto do riacho onde certa vez conversaram sobre construir uma vida, traçando planos para o futuro com uma confiança tranquila. Cada lugar guardava uma lembrança, mas eram lembranças empoeiradas, desbotadas, como fotografias antigas expostas ao sol por muito tempo. Ele viu então com uma clareza que doeu mais do que qualquer insulto isolado. Não era só a piada da noite passada, não mesmo. Aquela foi apenas a mais recente, a que finalmente o atingiu em cheio. Foram anos de pequenos cortes, percebeu. Minúsculas abrasões acumuladas ao longo do tempo, cada uma contribuindo para um sangramento interno silencioso que finalmente sangrou, profundo e real. O desgaste constante, o descaso casual, a maneira como seus interesses se tornaram gradualmente menos interessantes, suas opiniões menos válidas. Ele havia se tornado, aos olhos dela, um acessório, uma figura no pano de fundo de sua vida mais vibrante. Ele voltou para casa logo após o anoitecer, com os postes de luz se acendendo. Sarah o esperava, parada perto da porta da frente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados e seu rosto manchado. Ela segurava um lenço de papel na mão. A luz da varanda lançava um brilho forte sobre ela. Onde você esteve, David? Sua voz estava trêmula, uma mistura de raiva e algo parecido com medo. Eu liguei para você 12 vezes. Você simplesmente sumiu sem dizer nada por um dia inteiro? O que eu ia dizer para as pessoas? Ele passou por ela e entrou na sala de estar, largando sua pequena mochila perto do cabide. A casa parecia silenciosa demais, grande demais. 12 vezes, repetiu ele, virando-se para encará-la. Sua voz era calma, quase impassível. Ou você estava preocupada com o que os vizinhos pensariam. O que você diria para Linda, ou Robert, ou qualquer outra pessoa que pudesse ter notado minha ausência esta manhã? Ela estremeceu, a boca se contraindo. Isso é injusto. Eu estava preocupada com você. Foi uma piada idiota, David. Já me desculpei. Ela fungou. Ele olhou para ela, depois para além dela, para a foto de casamento emoldurada na lareira, suas versões mais jovens sorrindo, esperançosas. Você se desculpou, Sarah? Perguntou ele, voltando o olhar para o dela. Porque não me lembro de ter ouvido essas palavras. Pelo menos não até agora. E certamente não ontem à noite. Ela olhou para baixo, mexendo no lenço de papel. Tudo bem, murmurou. Tudo bem, você tem razão. Me desculpe. Eu não queria te magoar. As palavras saíram mais suaves dessa vez, mas ainda soavam frágeis, forçadas. Eu sei que você não queria me magoar, disse ele com a verdade pairando no ar. Acho que você simplesmente parou de me ver como alguém que pudesse magoar. Parou de me ver como alguém digno do seu respeito ou mesmo da sua atenção plena. Parou de me ver como um igual. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio preencher o espaço entre eles.
Quando foi a última vez, Sarah, que você realmente me perguntou sobre o meu dia de trabalho? Sobre aquele projeto da ponte que eu estava supervisionando? Ou mesmo sobre um livro que eu estava lendo? Ela ergueu o olhar, a testa franzida, depois desviou o olhar novamente, o olhar percorrendo o cômodo sem encontrar respostas fáceis. Ela não disse nada, e o silêncio foi a sua resposta. Ele respirou fundo. A decisão se solidificou em algum lugar entre o café da lanchonete e o riacho tranquilo. Eu acho, disse ele, as palavras saindo calmamente, sem drama. Eu acho que devemos nos separar. Ela ergueu a cabeça bruscamente. Seu rosto se contorceu, a compostura cuidadosamente mantida se desfazendo. Você não pode estar falando sério, sussurrou ela, a voz quase inaudível. 15 anos, David. 15 anos por causa de uma piada de mau gosto? Ele balançou a cabeça lentamente. Não se trata da piada, Sarah. Repetiu as mesmas palavras que pensara no carro. Trata-se do que a piada revelou. Revelou tudo o que vem acontecendo há muito tempo. Ele pegou sua mochila, voltou para o carro e dirigiu até um pequeno hotel nos arredores da cidade, um que ele já havia passado 1000 vezes, mas nunca notado. O quarto era limpo, sem graça. Ele ligou para o escritório e pediu uma semana de licença pessoal. Eles não fizeram perguntas. Na tarde seguinte, bateram à porta do seu quarto de hotel. Ele abriu e encontrou Linda Schmidt parada ali, com uma pequena expressão de preocupação no rosto. Sarah me disse que você ia tirar um tempo para si, disse ela, com a voz suave. Ela mencionou que você poderia estar aqui. Disse que você precisava do seu espaço. Ele simplesmente acenou com a cabeça, dando um passo para trás para deixá-la entrar. Linda entrou, seus olhos avaliando rapidamente o pequeno cômodo. Ela se virou para ele. David, eu sei que provavelmente não é o momento certo para isso, mas eu queria dizer uma coisa. Depois de tudo o que passei com o Mark, isso muda a sua perspectiva. Ela fez uma pausa, o olhar firme. Qualquer mulher teria sorte de ter um marido como você. Um homem que valoriza a paz, que é estável, que pensa profundamente sobre as coisas. Não deixe ninguém te dizer o contrário. As palavras de Linda se instalaram na mente de David, silenciosas, porém persistentes, como uma pedra lisa atirada em águas tranquilas. Qualquer mulher teria sorte de ter um marido como você. Não era bajulação, parecia uma simples constatação, uma perspectiva que ele não se permitia considerar há muito tempo. Respeito, fundamento. Ele refletiu sobre aquelas palavras, encontrando nelas algo sólido. As ligações e mensagens de Sarah chegavam em um fluxo constante, um zumbido insistente quebrando o silêncio do quarto de hotel. Ele observou a tela acender com o nome dela e, em seguida, deixar a imagem desaparecer. Não atendeu, não respondeu. Cada mensagem não respondida era uma pequena e silenciosa recusa. Ele dirigiu até a cidade vizinha, um lugar tranquilo, para encontrar uma advogada. O escritório de Brenda Olsen ficava no segundo andar de um antigo prédio de tijolos. A própria Brenda era uma mulher de olhar penetrante e um jeito ainda mais incisivo de falar, direta e sem rodeios. Ela sentou-se à sua frente com as mãos entrelaçadas sobre o carvalho polido de sua mesa. Você está em Ohio, disse Brenda, folheando suas anotações. É um estado sem culpa. Isso significa que nenhum de vocês precisa provar que o outro fez algo errado. Basta declarar diferenças irreconciliáveis e pronto. David assentiu lentamente. Só quero o que é justo, disse ele, as palavras soando um pouco vazias até para ele mesmo. Brenda esboçou um sorriso tenso e sem humor. Justo é subjetivo, Sr. Jensen. O que o senhor considera justo, sua esposa pode interpretar como um ataque. O que ela considera justo, o senhor pode interpretar como roubo. É por isso que temos leis. Ela explicou os pontos principais. A divisão de bens, o cronograma, a possibilidade de mediação. Tudo parecia tão mecânico, tão distante das emoções complexas que o levaram até ali. Ele saiu do escritório dela com uma pasta de documentos e uma compreensão mais clara, ainda que fria, do caminho que o aguardava. Mais tarde naquela tarde, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Linda. Defender-se não é fácil, mas fica mais fácil. Aguente firme. Ele leu, uma leve sensação de afirmação o invadindo. Alguém via o que ele estava fazendo. Entendia a batalha silenciosa. Ele voltou ao hotel, o sol do final da tarde projetando longas sombras sobre o estacionamento. Ao passar pelas portas de vidro, ele a viu. Sarah estava sentada em uma das poltronas macias do saguão, o rosto voltado para a entrada como se estivesse esperando há horas. Seus olhos estavam inchados, vermelhos e inchados, e seus ombros caídos.
Ela se levantou ao vê-lo caminhando em sua direção com uma urgência desesperada. David! Ela disse com a voz embargada, quase sem palavras. Por favor, estou tão perdida sem você. Não sei o que fazer. Não consigo dormir. Não consigo comer. Por favor, volte para casa. Eu posso mudar. Eu prometo. Só me dê mais uma chance. Ele olhou para ela, para a emoção crua em seu rosto, e sentiu uma pontada familiar de culpa, um nó se formando em seu estômago. Mas por baixo disso, mais fundo, estava a dor, um núcleo frio e imóvel, o peso acumulado daqueles pequenos cortes. E.T. Ele se lembrou das palavras de Brenda, das palavras de Linda. Ele precisava se manter firme. Sarah, disse ele com a voz calma, mas firme. Não vou voltar para casa. Não assim. Vamos nos separar. Os olhos dela se arregalaram, marejados novamente. Mas, por quê? Eu já te disse que sinto muito, estou tentando. Você não vê? Eu preciso de você. Ela deu um passo à frente, estendendo a mão, e em seguida a recolhendo. Você não entende o que eu tenho passado. O que isso fez comigo? Ele olhou para ela para os indícios cuidadosamente dispostos de seu próprio sofrimento. É tarde demais para indícios, Sarah, disse ele, as palavras saindo com mais dureza do que pretendia. Sua guarda estava erguida, sólida e inflexível. Nos dias seguintes, seus esforços se intensificaram. O telefone dele era uma fonte constante de notificações, flores entregues na recepção do hotel e depois devolvidas, longas mensagens de voz emocionantes, repletas de lembranças dos primeiros tempos, promessas de novos começos. Até mesmo um pequeno presente caro que ele encontrou preso na maçaneta da porta do carro no estacionamento. A culpa era uma companheira constante, uma dor surda que o acompanhava durante seus dias solitários. Ele se pegava quase atendendo o telefone, quase voltando. Mas então se lembrava do conselho firme de Brenda sobre se proteger, sobre a necessidade de limites claros. Ele estava fazendo isso por um motivo. Ele passava horas online navegando por anúncios de apartamentos, procurando um lugar pequeno e simples, um apartamento de um quarto em um condomínio tranquilo, um território neutro, um espaço onde ele pudesse simplesmente ser. Entretanto, começaram os telefonemas de amigos em comum, hesitantes e frequentemente precedidos por Sarah me disse. Ele ouviu frases como crise da meia-idade, mudança inesperada de opinião, parece tão fora do comum para David. Ela já estava trabalhando para moldar a narrativa, para se posicionar como a vítima perplexa. Certa noite, outra mensagem de Linda. Acabei de ver a Sarah no supermercado. Ela estava conversando com a Brenda, lá da rua de baixo, aquela com as crianças barulhentas. Parecia bem chateada. Não sei se é por sua causa ou por outra coisa. Linda era cautelosa, sempre cautelosa. Mas David percebeu algo nas entrelinhas, um lampejo de inquietação despertando suas suspeitas. Sarah não estava apenas chateada, ela estava falando, e Linda estava deixando isso claro para ele. As mensagens de voz emocionadas de Sarah se acumulavam, um monumento digital à sua angústia. David as ouvia com um crescente distanciamento, como se observasse um personagem em uma peça da qual não fazia mais parte. Ele ouvia os soluços, as promessas, as acusações veladas. Cada uma delas reforçava sua decisão, em vez de amenizá-la. A energia frenética dela parecia-lhe menos um remorso genuíno e mais uma necessidade desesperada de controlar a situação. Certa tarde, Linda bateu novamente na porta do quarto de hotel dele, carregando uma pequena sacola de compras. Pensei que você pudesse precisar de comida de verdade, disse ela, colocando uma caixa de leite e algumas frutas sobre a mesinha. Seu olhar era direto, descomplicado. Vi a Sarah de novo hoje, lá perto da loja de ferragens. Ela fez uma pausa, mexendo em um fio solto do suéter. Ela estava com o Mark Davis. Eles estavam na caminhonete dele. Parecia que estavam saindo da cidade. David sentiu um leve lampejo de reconhecimento. Mark Davis, empresário local, sempre presente nos eventos do Rotary Club. Ele mal conhecia o homem. A princípio, descartou a ideia. Sarah era sociável, sempre fora. Então, um nó gelado começou a se formar em seu estômago. Sarah e Mark. Eles sempre foram amigáveis, talvez até um pouco íntimos demais, naqueles mesmos eventos do Rotary, nos churrascos ocasionais. Ele nunca havia pensado em nada a respeito, sempre confiara nela, mas a confiança já estava corroída, uma muralha desmoronando. Ele começou a repassar as conversas, reexaminando as histórias de Sarah dos últimos meses, pequenos detalhes que ele havia deixado passar.
As noites dela no clube do livro, as vezes em que ela foi vaga sobre onde estava, o comportamento cada vez mais agitado sempre que ele questionava até mesmo a menor coisa. As inconsistências, antes descartadas como insignificantes, agora pareciam se entrelaçar em um padrão. Alguns dias depois, o telefone dele tocou. Era Tom Miller, um amigo do trabalho. A voz de Tom estava hesitante. E aí, David? Ouvi dizer que as coisas andam meio complicadas. Só queria saber como você está. Houve uma pausa constrangedora. Olha, cara, eu não quero me envolver, mas tenho ouvido algumas coisas sobre a Sarah e o Mark Davis. Só achei que você devia saber. Tom não deu mais detalhes, não precisava. A implicação pairava no ar. David agradeceu e a ligação terminou rapidamente. O nó em seu estômago se apertou, transformando-se em uma bola dura e fria. Ele sabia que precisava confirmar. Precisava ouvir isso dela. Naquela noite, ele voltou dirigindo para a casa deles. As luzes estavam acesas. Ele estacionou o carro na entrada da garagem, caminhou até a porta da frente e usou a chave. Ela estava na cozinha, cantarolando baixinho, arrumando flores em um vaso. Ela olhou para cima, assustada, e então um lampejo de esperança cruzou seu rosto. David, você está em casa. Oh, graças a Deus. Eu sabia que você voltaria. Ela começou a caminhar em direção a ele com as mãos estendidas. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Sarah, disse ele com a voz plana, sem emoção. Preciso que você me diga uma coisa, e preciso que seja honesta. Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. Você está tendo um caso com Mark Davis? Seu rosto, tão cheio de esperança momentos antes, perdeu a cor. Suas mãos caíram. Ela abriu a boca e a fechou, o olhar percorrendo o cômodo, evitando-o dele. Tentou balbuciar uma negação, um protesto fraco, mas as palavras não saíam. Então seus ombros caíram e ela começou a chorar, um choro baixo e desesperado. Aconteceu, simplesmente aconteceu, David. Ela disse com a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foram só algumas vezes, eu juro. Não significou nada, não como nós, não como o nosso casamento. A confissão o atingiu como um golpe físico, um soco no estômago. O ar lhe faltou os pulmões. Sentiu uma estranha e fria mistura de dor e uma sombria vindicação. Não se tratava apenas de uma piada, de sua ambição, de seu suposto distanciamento emocional. Era algo completamente diferente. A base estava rachando há muito mais tempo do que ele se permitia enxergar. Você me culpa, não é? Ela soluçou, olhando para ele com os olhos suplicantes. Porque você sempre foi tão distante, tão focado no trabalho, tão sem ambição. Eu me sentia sozinha, David. Ele me fazia sentir vista. Uma onda de puro desgosto o invadiu. A culpa, a evasiva, a reformulação de sua natureza estável como uma falha que justificava a traição dela. A finalidade do casamento, que até então fora teórica, de repente se tornou real, inegável. Não estava apenas terminando, estava despedaçado. Ele se virou e saiu da cozinha. Pegou o celular enquanto atravessava a sala de estar e discou o número de Brenda Olsen. Ela atendeu no segundo toque. Brenda, disse ele com a voz embargada e a emoção contida. Tenho novas informações sobre a minha separação. Sarah acabou de confessar um caso. Ele contou os detalhes, o nome, a confissão. Brenda ouviu atentamente, com sua voz calma e profissional oferecendo conselhos. Ela explicou como essa confissão, embora nem sempre impactasse diretamente um divórcio sem culpa, certamente poderia afetar a divisão de bens, especialmente se houvesse complicações financeiras. Isso abria novas possibilidades para ele, para a justiça, para a proteção. Sentindo-se traído mais uma vez, mas estranhamente mais lúcido, David se viu apoiando-se na força silenciosa de Linda. Suas mensagens e suas visitas ocasionais ao hotel eram âncoras na paisagem instável de sua vida. Ela não oferecia conselhos sobre questões legais, mas oferecia perspectiva, uma mão firme na tempestade. Os documentos formais foram protocolados, marcando o início oficial do fim. O processo de divórcio, antes um conceito distante e abstrato, tornou-se agora uma realidade fria e legal. Passou de discussões emocionais acaloradas e confrontos silenciosos em cozinhas para negociações legais ponderadas, documentos protocolados e a linguagem precisa da lei. Assim que Brenda apresentou a petição inicial, citando o pedido de David por uma divisão equitativa de bens em virtude da infidelidade de Sarah, a postura de Sarah mudou. Ela ficou na defensiva e sua cooperação desapareceu. Seu advogado, um homem de lábia fácil do centro da cidade,
respondeu prontamente, alegando que David havia interpretado mal o estado emocional de Sarah, que ela estava desesperada e que fora forçada a dizer algo que não queria dizer. A confissão, antes lacrimosa e sincera, foi agora cuidadosamente retratada, arquivada como um lapso momentâneo. Brenda Olsen, no entanto, não se deixou abalar. Ela se movia metodicamente, guiando-o com firmeza pelo labirinto. Não se trata mais da confissão dela, David, explicou durante uma das ligações. Trata-se dos padrões, das evidências. Precisamos construir nosso caso tijolo por tijolo. Ela o aconselhou sobre o que coletar: registros financeiros, registros de comunicação, datas e horários de ausências suspeitas. A natureza impessoal da tarefa era pesada, reduzindo uma vida compartilhada a uma coleção de dados. A divisão de bens rapidamente se tornou litigiosa. Sarah, por meio de seu advogado, lutou por mais. Ela alegou sofrimento emocional devido à partida repentina de David e às suas exigências irrazoáveis. Ela queria a casa, uma parte significativa de sua pensão e uma pensão alimentícia que lhe parecia desproporcional. David se sentia exausto com a disputa, com a forma como cada bem compartilhado, cada lembrança, era agora examinada minuciosamente e tinha um valor monetário atribuído. Era um processo exaustivo e desumanizador, que desmantelava sua vida pouco a pouco. Durante todo esse período, Linda permaneceu uma presença constante e tranquila. De vez em quando mandava mensagens para ele, oferecendo-se para comprar mantimentos ou levar uma refeição caseira para o hotel. Ela nunca se intrometeu, nunca julgou Sarah, apenas ofereceu apoio silencioso. Sua presença era um pequeno e confiável conforto em meio à incerteza que a consumia. Entretanto, o caso de Sarah com Mark Davis deixou de ser um rumor e tornou-se um segredo aberto. Eles foram vistos juntos na cafeteria local, depois no teatro comunitário e, em seguida, dirigindo pela cidade, com a caminhonete dele estacionada descaradamente em seu antigo bairro. A fofoca se espalhou como fogo em palha entre seus círculos sociais. Os amigos foram forçados a escolher um lado. Alguns, incomodados com a situação, simplesmente se afastaram de ambos, seu distanciamento educado sendo um julgamento silencioso. David lutava contra a percepção pública. Apesar de Sarah ser quem o havia traído, ele frequentemente se sentia sob escrutínio, julgado por tê-la deixado, por ter iniciado o divórcio, por não ter se esforçado mais em seu casamento. Os sussurros, mesmo que indiretos, o magoavam. Ele travava uma batalha constante contra um sentimento de inadequação, uma vergonha silenciosa que sabia ser irracional, mas da qual não conseguia se livrar. Você precisa se concentrar no seu futuro, David, lembrou Brenda com voz firme, e na justiça que você buscou desde o início. Não deixe que a narrativa dela o distraia disso. Trata-se de separar suas vidas de forma justa, não de ganhar um concurso de popularidade. Suas palavras o ajudaram a se manter firme. À medida que as batalhas judiciais se prolongavam, David começou a ver o verdadeiro caráter de Sarah emergir, despido da fachada encantadora. Suas ações egoístas, sua disposição para distorcer a verdade, seus surtos emocionais calculados, tudo isso revelava uma mulher que ele percebeu que nunca havia realmente conhecido, ou talvez, uma mulher que ele simplesmente se recusava a enxergar. Ele encontrou uma nova força em se manter firme, recusando-se a ser manipulado por suas táticas emocionais, por suas tentativas de fazê-lo se sentir culpado. Ele precisava se proteger, mas o preço emocional era alto, permeava tudo. Sua concentração no trabalho oscilava. Dormir se tornou uma batalha, sua mente repassando conversas, questões legais, memórias antigas. Ele se sentia perpetuamente cansado, sobrecarregado. Certa noite, Linda ligou. Estou fazendo ensopado, disse ela simplesmente. Pensei que você talvez quisesse uma pausa da comida do hotel. Eu pago. Ele aceitou. Ela o buscou e foram a uma lanchonete pequena e discreta nos arredores da cidade, um lugar onde ele nunca tinha estado antes. Entre tigelas de ensopado quente e reconfortante, conversaram sobre o tempo, sobre a política local, sobre a próxima temporada de futebol americano do ensino médio, coisas banais e reconfortantes. Nenhuma menção a Sarah, ou divórcio, ou traição. Isis, apenas uma companhia tranquila. Era uma fuga muito necessária, um pequeno oásis de calmaria em meio à tempestade. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam.
Meses se transformaram em uma estação, depois em duas. David estava agora instalado, não no quarto de hotel impessoal, mas em um pequeno e arrumado apartamento na zona norte da cidade. A tranquila sensação de independência era uma presença constante, um ritmo firme que ele estava aprendendo a apreciar. As paredes ainda estavam um pouco nuas, os móveis modestos, mas era o seu espaço, construído segundo as suas regras. A amizade dele com Linda se aprofundou. Não foi algo apressado ou dramático, mas um desenvolvimento lento e natural. Compartilhavam noites tranquilas, às vezes no apartamento dele, às vezes no dela. Refeições simples, uma panela de chile, sanduíches de queijo grelhado. Conversavam sobre trabalho, notícias locais, os livros que estavam lendo. Não havia fingimento nem atuação, apenas conversas genuínas, uma troca fácil que transmitia segurança. Ele se viu rindo com mais facilidade, falando sobre coisas que não mencionava há anos. Era uma base construída sobre respeito mútuo, uma construção lenta e deliberada. Ele percebeu, com uma clareza serena, o que era ser verdadeiramente visto, verdadeiramente ouvido, não apenas tolerado ou incluído nos planos maiores de outra pessoa, mas valorizado exatamente por quem ele era. Linda não tentou mudá-lo, não fez piadas às suas custas, não descartou seus pensamentos. Ela ouviu, ela compreendeu. Entretanto, o relacionamento de Sarah com Mark Davis, antes um escândalo sussurrado, tornou-se mais público. Eles eram figuras constantes em eventos locais, frequentemente de mãos dadas com um sorriso forçado, mas a fachada pública não conseguiu esconder as rachaduras para sempre. Rumores começaram a surgir. Mark descobriu-se não era tão comprometido quanto Sarah esperava. Suas promessas de grandes gestos e uma vida mais emocionante pareciam se dissipar no ar. Sua própria situação financeira, antes vista como sólida, passou a ser considerada precária, baseada em investimentos instáveis e empréstimos. Certa noite, o telefone de David tocou. Era Sarah. Ele quase não atendeu, mas algo naquele zumbido insistente o fez atender. Sua voz, quando falou, estava tensa de pânico, quase histérica. David, você não vai acreditar nisso. Ela começou sem rodeios. O Mark simplesmente foi embora. Disse que precisava de espaço. Ele tem sido tão irresponsável ultimamente. Não atende minhas ligações, dá desculpas. Disse que está com problemas financeiros. Ele até sugeriu que eu vendesse a casa para ajudá-lo. Ela continuou falando sem parar, detalhando a falta de confiabilidade de Mark, sua crescente desilusão, o colapso repentino do futuro promissor que ela pensava estar construindo. David escutou, afastando ligeiramente o telefone da orelha. As palavras o envolveram, mas a empatia que outrora sentira por ela, os antigos hábitos de cuidado e preocupação praticamente desapareceram. O que restou foi um distanciamento silencioso, uma sensação de distância. Ele ouvia a angústia dela, mas já não a sentia da mesma forma. Ele se lembrou da acusação dela sobre sua crise da meia-idade, sobre sua natureza pouco ambiciosa. Agora, tudo parecia claro como água. Não era a crise dele, era a dela. Uma busca frenética e desesperada por algo que ela achava que lhe faltava. Uma perseguição a uma imagem fugaz de excitação. Ele havia começado a retomar seus antigos hobbies, aqueles que tinham ficado para trás. Passava as noites em sua pequena oficina consertando rádios antigos, o cheiro de solda e poeira reconfortante. Voltou a fazer caminhadas aos sábados de manhã, o ar fresco e as trilhas tranquilas um bálsamo para a mente. Estava encontrando alegria nas coisas simples, nos ritmos tranquilos da sua própria vida. Linda o encorajava, seu entusiasmo genuíno contrastando calorosamente com o passado crítico de Sarah. Aquele rádio antigo está ótimo, David, ela dizia, olhando por cima do ombro dele. Você realmente tem talento para isso. Ela celebrava suas pequenas vitórias, seu renovado senso de autoestima. Certa noite, após um jantar tranquilo em seu apartamento, enquanto Linda estava parada perto da porta, pronta para sair, ela se virou com um sorriso suave no rosto. Ele se inclinou para a frente quase sem pensar, e seus lábios se encontraram. Foi um beijo delicado, inesperado e carregado de uma promessa esperançosa para o futuro. Não uma declaração apaixonada, mas uma compreensão silenciosa. Ele começou a compreender verdadeiramente que o amor construído sobre o respeito, sobre momentos tranquilos compartilhados, sobre enxergar e apreciar um ao outro por quem realmente eram, era um tipo de amor diferente, mais estável. Não se tratava de grandes gestos ou de emoções passageiras.
Tratava-se de uma base sólida. As tentativas de Sarah de reacender qualquer conexão, suas mensagens ocasionais repletas de um arrependimento mal disfarçado, agora eram recebidas com a calma, porém firme postura de David. Ele respondia educadamente, brevemente, sempre mantendo uma distância clara. A porta estava fechada. A pequena cidade, um lugar que normalmente fervilhava com a rotina diária, agora fervilhava com um drama intenso. Os boatos sobre o caso de Sarah com Mark Davis e as revelações cada vez mais frequentes sobre o caráter duvidoso de Mark se intensificaram. Não eram mais apenas sussurros, eram conversas abertas no supermercado, no posto de gasolina, por cima dos muros dos quintais. A vida profissional de Sarah também começou a mostrar os efeitos. Ela administrava uma pequena empresa de planejamento de eventos, construída em grande parte sobre suas conexões sociais e a estabilidade que aparentava ter. Agora, os clientes começaram a questionar seu discernimento, seu foco, sua própria estabilidade. Alguns contratos foram discretamente cancelados. A socialite viu suas asas serem cortadas pela própria comunidade que ela havia navegado com tanta habilidade. David e Linda também se tornaram alvo de novos rumores. Nem todos aprovavam a crescente proximidade entre eles, especialmente tão pouco tempo depois do pedido de divórcio. Alguns julgavam Linda por se envolver com um homem recém-separado, ecoando velhos e conhecidos sentimentos típicos de cidade pequena. Mas eles decidiram encarar a situação de frente. Começaram a frequentar juntos eventos locais, a feira de produtores, um concerto no parque, até mesmo o tradicional café da manhã comunitário com panquecas. Não ostentavam o relacionamento, mas também não o escondiam. Simplesmente existiam juntos, uma afirmação silenciosa de sua nova realidade. Linda, forjada por seu próprio divórcio difícil, mostrou-se notavelmente resiliente. O julgamento alheio parecia não a afetar. As pessoas sempre falam, dizia ela, dando de ombros. É só barulho. Sabemos o que estamos fazendo. Sua força era uma âncora silenciosa para David, que ainda estava aprendendo a lidar com os holofotes depois de anos tentando se misturar à multidão. Seu relacionamento com a própria família, inicialmente tenso devido à sua partida repentina e à notícia do divórcio, começou a melhorar. Sua irmã ligava com mais frequência, seus pais pareciam menos ansiosos. Eles perceberam a paz recém-conquistada, a serenidade que agora o envolvia, e começaram a entender. Perceberam que não se tratava de uma crise, mas sim de autopreservação. Entretanto, a vida de Sarah com Mark tornou-se um espetáculo público de instabilidade. Discussões públicas em restaurantes, partidas apressadas de encontros, a visível tensão dos problemas financeiros. Ela estava vivenciando o mesmo isolamento social que, talvez inadvertidamente, havia infligido a David. Seu charme de borboleta social, tão eficaz em ambientes cuidadosamente selecionados, mostrou-se ineficaz contra a realidade complexa de um relacionamento em crise e dívidas crescentes. Finalmente, após meses de negociações detalhadas, David e Brenda finalizaram a divisão de bens. Foi um processo trabalhoso, mas chegaram a um acordo que, embora ainda doloroso por ele ter que abrir mão de parte do que havia construído, pareceu justo. A casa ficou para Sarah, uma concessão que ele fez para uma separação mais tranquila, mas ele reteve uma boa parte de suas economias e aposentadoria. Ao sair do escritório de Brenda naquele dia, um grande peso saiu de seus ombros. A batalha judicial estava quase no fim. A tensão constante, a necessidade de se preparar, o aperto financeiro, tudo estava chegando ao fim. Ele sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ele refletiu sobre o quanto havia mudado. Não era mais o homem sem complicações que Sarah havia descrito, aceitando passivamente seu destino. Ele havia lutado por si mesmo, reconstruído sua vida, encontrado um novo caminho. Ainda era quieto, ainda meticuloso, mas estava mais forte, mais consciente de si mesmo. Linda o ajudou a redecorar o apartamento. Pintaram a sala de estar de um azul suave, escolheram um sofá confortável e penduraram algumas obras de arte que David sempre admirara. Não era luxuoso, mas era aconchegante e convidativo. Estava se tornando um verdadeiro lar, um reflexo de seus gostos e de sua nova vida, mais organizada e sem excessos. Então veio a última tentativa desesperada. Sarah ligou para ele tarde da noite, com a voz embargada pela autocomiseração. "David!" ela soluçou. "Mark acabou de me deixar. Desta vez, para sempre. Não tenho nada, ninguém. Você é o único que realmente se importou comigo.
Como você pôde fazer isso comigo? Foi uma jogada dramática e calculada, planejada para infligir o máximo de culpa, mas não surtiu efeito. Ele ouviu, sentindo uma pontada de tristeza no coração, não pelas manipulações dela, mas pela perda do que um dia foram. Reconheceu a dor dela, mas reafirmou sua decisão. Sarah, disse ele com a voz calma, porém firme, fiz o que tinha que fazer. Eu mereço coisa melhor. Nós dois merecemos. A conversa terminou com um estalo, um rompimento definitivo. Sarah, verdadeiramente encurralada por suas dívidas crescentes e pelo desaparecimento repentino de Mark, atacou David pela última vez. Foi um telefonema, repleto de amargas recriminações. Sua voz estava rouca, embargada. A culpa é toda sua, David. Ou ela gritou, as palavras crepitando na linha telefônica. Você me abandonou, você me afastou, você me deixou vulnerável, me fez procurar outra coisa. Você me empurrou direto para os braços do Mark. E agora, olha só para mim. David afastou o telefone da orelha, ouvindo o turbilhão de raiva e autopiedade. Fechou os olhos e respirou fundo. Quando ela finalmente parou, exausta, ele falou, com a voz calma e centrada, uma âncora firme contra a tempestade. Sarah, disse ele, suas escolhas são suas. Ninguém a pressionou. Você as fez. Desligou o telefone então, um clique silencioso cortando o último fio de emaranhamento. Uma semana depois, Brenda Olsen o chamou ao seu escritório. A sentença final do divórcio estava sobre sua mesa, repleta de termos jurídicos, mas, no fim das contas, um simples pedaço de papel que marcava o fim. Ela sorriu, uma expressão rara e gentil. Está feito, David, disse ela. Você está livre. Foi um momento silencioso de alívio, não de celebração, mas profundamente reconfortante. A notícia da partida de Mark Davis se espalhou rapidamente. Ele não havia apenas abandonado Sarah, havia deixado a cidade completamente em busca de uma nova oportunidade em outro estado, deixando para trás um rastro de pequenas dívidas e uma Sarah de coração partido. O homem que havia prometido emoção e paixão simplesmente desapareceu, uma miragem se dissipando à luz impiedosa do dia. Sarah ficou sozinha para enfrentar o peso total de suas decisões. Isolamento, as dificuldades financeiras que se seguiram ao abandono de Mark e o lento desmoronamento de seus negócios. E, talvez o mais doloroso, o orgulho despedaçado. A socialite outrora tão admirada agora se via sozinha, despojada da imagem cuidadosamente construída. David não sentiu triunfo, nenhuma onda de satisfação vitoriosa, apenas uma compreensão silenciosa de uma dura verdade. Colhemos o que plantamos, pensou ele, o velho ditado ecoando em sua mente. Não era um julgamento que ele impusesse ativamente, mas uma simples observação de causa e efeito. Ele reconheceu que sua vingança, se é que se podia chamar assim, não era um plano que ele havia iniciado. Era meramente a consequência das próprias ações de Sarah e de sua própria decisão de priorizar sua dignidade e bem-estar. Linda, percebendo suas reflexões silenciosas, compartilhou suas próprias histórias de superação de um coração partido. Leva tempo, dizia ela, com a mão repousando levemente em seu braço. E nem sempre é fácil, mas a felicidade genuína, uma felicidade real e sólida, é possível. Você só precisa construí-la. Suas palavras eram um bálsamo, uma certeza silenciosa de que ele não estava sozinho nessa jornada. Ele começou a planejar seu futuro com Linda, um futuro que parecia tangível e real. Conversaram sobre unir suas vidas, sobre encontrar uma casa pequena com jardim, sobre as alegrias simples de uma vida a dois. Não era nada grandioso, mas era honesto, construído sobre uma base de respeito mútuo e compreensão silenciosa. Ele via Sarah ocasionalmente pela cidade. Um vislumbre da janela do carro, um rápido olhar dela no supermercado. Ela era uma sombra da pessoa vibrante que fora. Seu riso já não ecoava pelo ambiente, seus passos menos confiantes. Ele evitava o contato direto, não por maldade, mas porque não havia mais nada a dizer. As feridas abertas haviam cicatrizado, restando apenas cicatrizes, desbotadas, dolorosas às vezes, mas já sem sangrar. Serviam como lembretes silenciosos das lições aprendidas, da fragilidade da confiança, do verdadeiro preço do desrespeito. Ele frequentemente se lembrava daquela piada inicial sobre o churrasco. O meu não tem ambição nenhuma, mas pelo menos não dá trabalho. Na época pareceu um comentário pequeno e cortante, mas agora ele entendia o quanto aquilo havia exposto a podridão que se alastrava pelo casamento deles,
a falta fundamental de respeito que corroera lentamente tudo o que haviam construído. Ele compreendia que a verdadeira ambição não se resumia a subir na hierarquia corporativa ou buscar emoções passageiras. Tratava-se de construir uma vida de integridade, de força silenciosa e de respeito inabalável por si mesmo e por aqueles com quem escolhia compartilhar a vida. 1 ano havia se passado desde a chegada da sentença de divórcio, um simples papel marcando um fim e um começo. David e Linda haviam encontrado um ritmo tranquilo, uma cadência serena que se instalou no tecido de seus dias. Mudaram-se para uma casa modesta, uma casa térrea, robusta, com um quintal espaçoso e um balanço na varanda, a poucos quilômetros do antigo bairro de David. Não era luxuosa, mas era deles, construída sobre valores compartilhados e um profundo respeito mútuo. Escolhiam juntos as cores da tinta, debatiam o melhor lugar para o jardim e passavam as noites lendo em silêncio e companheirismo. O trabalho de David, livre do peso constante das disputas conjugais e da manipulação emocional, começou a prosperar. Ele se sentiu mais focado, mais engajado. Aceitou um projeto desafiador de construção de ponte, do qual antes se esquivava, encontrando satisfação em sua complexa engenharia. Sua ambição, antes alvo de chacotas, agora era simplesmente uma motivação silenciosa em busca de competência e contribuição. O pequeno negócio de design de Linda também se expandiu, um testemunho de sua mão firme e determinação discreta. Ela abriu um pequeno estúdio no centro da cidade, um sonho que havia adiado por muito tempo. Os feriados, antes motivo de tensão, agora traziam um tipo diferente de aconchego. Passaram o dia de ação de graças com a família de Linda e o Natal com a de David. Novas tradições começaram a se formar, construídas sobre aceitação e afeto genuíno. Seus pais, inicialmente receosos, agora viam a paz serena nos olhos do filho e o riso fácil que ele compartilhava com Linda. Sarah, David soube por alguns boatos, ainda morava sozinha em casa, uma figura solitária. Seu negócio de planejamento de eventos não havia se recuperado. Ela lutava para se reerguer, aprendendo as duras lições da solidão e a natureza inconstante das amizades passageiras. A extrovertida Sarah achou o ninho vazio mais frio do que jamais imaginara. A cidade ainda comentava, é claro. Cidades pequenas sempre comentam, mas a história havia mudado. David não era mais o homem que abandonara a esposa, mas o homem firme e decente que sobrevivera a um período difícil e reconstruíra sua vida com dignidade. Linda, não mais a outra, era simplesmente Linda, a mulher gentil e competente ao seu lado. David às vezes pensava em Sarah. Não com raiva, pois as arestas da traição já haviam se suavizado, mas com uma tristeza silenciosa. Tristeza pelo que haviam perdido, pelo potencial que não se concretizou e pelas escolhas que ela fizera, que a levaram por um caminho diferente e mais difícil. Ele finalmente entendera que pagar o preço não se resumia a perder coisas, um casamento, uma casa, uma reputação. Tratava-se de confrontar o próprio caráter, encarar as consequências das decisões e, por fim, conviver com a pessoa em que se transformou. No final de uma tarde, David e Linda estavam sentados no balanço da varanda. Uma brisa suave farfalhando as folhas do velho carvalho. Observavam a luz se dissipar, o céu se pintando com tons de laranja e roxo. Não houve grandes declarações, nem proclamações grandiosas de felicidade. Apenas a presença tranquila de duas pessoas, gratas pela paz simples e profunda que haviam encontrado juntas. David compreendeu então que a moralidade não se resumia ao certo e ao errado, às regras seguidas ou quebradas. Tratava-se de como se vivia a vida dia após dia, nos pequenos e invisíveis momentos de bondade, integridade e respeito. Encontrou uma profunda e duradoura satisfação nessa compreensão, percebendo que, por vezes, o caminho mais tranquilo, o caminho da resiliência e da reconstrução constante, conduzia à maior recompensa. A sua jornada, marcada por perdas e traições, tornara-se um testemunho do poder de encontrar uma ligação genuína num mundo que muitas vezes se podia parecer cruel e implacável. David e Linda estavam sentados no balanço da varanda, o sol do fim da tarde projetando longas sombras sobre o tranquilo quintal. O ano anterior havia trazido um ritmo constante e pacífico às suas vidas, um contraste marcante com os anos turbulentos que o precederam. O riso era fácil agora, o silêncio reconfortante. Ele olhou para Linda, seu perfil suavizado pela luz crepuscular,
e sentiu uma profunda e tranquila satisfação. Sua modesta casa, repleta de momentos compartilhados e respeito mútuo, era a base que ele sempre buscara. Seu trabalho prosperava, livre do peso das lutas passadas, e os negócios de Linda cresciam, um testemunho de sua firme determinação. Os feriados eram acolhedores, suas famílias se uniam em uma serena aceitação. Sarah era um eco distante, uma lição aprendida. David não sentia triunfo em suas lutas, apenas uma compreensão silenciosa de que a vida muitas vezes cobra seu preço. Não era uma vingança ativa, mas a verdade simples e inflexível. Colhemos o que plantamos. Ele aprendera que a integridade, e não a ambição, construía uma vida que valia a pena ser vivida. Às vezes, o caminho tranquilo, aquele construído sobre dignidade e respeito, levava à maior recompensa. Sua jornada, marcada pela traição, o conduzira, em última análise, a uma conexão genuína, um verdadeiro lar.